por favor, viu? Vamos lá. Vou começar aqui com informações importantes que todo pregador precisa saber disso aqui. Primeiro, nós precisamos saber que nós pregamos para quais públicos nós pregamos. Pregamos primeiro para os pecadores, os perdidos, tá? Então, quando a gente fala do curso de oratória, quando a gente fala da homilética, quando a gente fala da hermenêutica, quando a gente fala de temas que nos preparam para ter, quando a gente fala de exegese, né? Quando nós falamos de temas que são relevantes e que nos preparam para ter uma mensagem eficaz, nós temos que lembrar essas três coisas importantes aqui. Primeiro, pregamos para os pecadores, para os perdidos. Eles precisam ouvir uma mensagem que eles possam entender e chegar à conclusão que eles precisam aceitar Jesus como Salvador. Então você prega para os perdidos, para os pecadores. Segundo, para os desviados e afastados. E terceiro, para os domésticos da fé. Esses são os nossos públicos. Os pecadores, perdidos, os desviados, os afastados e os domésticos da fé. Esses são os nossos públicos, nosso público. O preparo do pregador. Deixa eu dizer para você como que um pregador pode se preparar. Primeiro, ter dependência de Deus e humildade. Capacidade de ouvir os outros. Isso também ajuda você a se preparar. Outro item que faz parte do preparo do pregador. Oração. Oração. Se você depende de Deus, se você tem humildade, se você tem capacidade de ouvir os outros, você aprende com as pessoas, você tem oração, você também precisa ter leitura da palavra. Leitura da palavra, devocional, momentos de consagração, de vida com Deus, de jejum, de propósito. Ler bons livros, tudo isso faz parte do preparo do pregador. Ler bons livros, invista em livros, leia. Quem lê pouco sabe pouco, quem não lê nada não sabe nada, e quem lê muito sabe muito. Tem que ler. Outra coisa, atualidades dos jornais. É importante você estar informado do que está acontecendo no mundo, né? Então, se você puder, mantenha-se informado. E outra coisa, cursos faz parte do preparo do pregador. O pregador que se preze, ele tem que fazer cursos, ele tem que estudar, ele tem que investir no seu chamado também, em treinamentos, em cursos. Isso é muito importante, tá certo, pessoal? Onde encontrar ideias para novos sermões? Aonde é, pastor, que eu consigo encontrar ideias para novos sermões? Na Bíblia, livros, nos fatos do dia a dia. Às vezes você está pregando, você envolve algo que aconteceu com você naquele dia, ou que aconteceu com alguém, ou um fato que aconteceu no mundo. Entendeu? Então, onde você encontra ideias para novos sermões? Na Bíblia, em livros, nos fatos do dia a dia, nos sermões de outros pregadores. E aí eu quero dizer para você que não é pecado, gente, você pregar uma mensagem de outro pregador. Nunca foi. Não é pecado. Se não fosse assim, os pastores não venderiam livros de esboço. Pastor Gilmar Santos, ele vende um livro que tem 500 esboços. E daqui uns dias eu estou lançando meu livro também com 250 esboços, viu? Então, não é pecado você pregar a mensagem dos outros. É pecado você pregar a mensagem dos outros dizendo que é sua. Aí você está mentindo, então não pode, isso é pecado. Irmãos, o camarada vai pregar uma mensagem do pastor Josué Brandão. Josué Brandão, ele tem livros de esboços, né? Então o camarada vai pregar uma mensagem do Josué Brandão. Aí ele chega no púlpito e diz assim: meus irmãos, nesta tarde eu estava orando. Mentira, estava dormindo. Tem pregador que dorme a tarde toda, chega no púlpito e ele diz que estava orando a tarde toda. Estava dormindo. Vai pro hotel e vai dormir. E depois ora 5 minutos. Aí diz assim: meus irmãos, passei a tarde de joelho. Jesus está aqui, falei com ele hoje. Falou 5 minutos. Né? Aí ele diz assim: e Deus me deu uma palavra. Não precisa falar isso.
Deus me deu, Deus me revelou um sermão. Deus me revelou um sermão. A palavra sim, Deus deu. Agora eu estou corrigindo aqui a minha fala. A palavra Deus que deu. Mas o sermão não é seu. O sermão é de outro pregador. Então, não tem nada demais em a pessoa dizer assim, irmãos, eu vou trazer um estudo aqui. Eu estava observando um estudo do pastor Josué Brandão e eu vou compartilhar esse estudo com vocês. Pronto. Não tem problema nenhum, principalmente se for em cultos de ensinamento, estudos bíblicos. Não tem problema nenhum, irmãos. Olha, eu estava estudando e eu vi aqui algumas lições compartilhadas pelo pastor Josué Brandão e eu quero trazer isso para vocês aqui. Eu quero compartilhar com vocês. Pronto. Entendeu? Então, você também pode encontrar ideias de novos sermões nos sermões dos outros pregadores. E também não precisa ser pregar o sermão todo. Você pode pegar lá um tópico que você gostou, uma ideia que você gostou. Nas sugestões de ouvintes, também você pode ter ideias para novos sermões. Nas séries de sermões, tá? Enquanto lemos, devemos anotar os tópicos e ideias que nos chamam a atenção. Anotados serão utilizados mais tarde nas pregações. Então, enquanto eu estou lendo, eu leio com uma caneta na mão, com um papel na mão. Aí eu estou lendo um livro, estou lendo um esboço, estou lendo uma história. Gostei daquilo ali, eu anoto. Gostei daquilo outro, eu anoto. Anotados serão utilizados mais tarde nas pregações. Entendeu? Então é isso, pessoal. 3 fatores fundamentais no sermão. Escute isso. 3 fatores fundamentais no sermão. Primeiro, leitura do texto bíblico. Por isso que eu disse para vocês, pessoal, para vocês imprimir a apostila. Olha, obedeça o professor. Imprime sua apostila. Mesmo que seja em preto e branco, não tem problema. Ela está aí colorida, mas você pode imprimir em preto e branco. Sai mais barato, não tem problema. O importante é você ter ela impressa. Por quê? Porque você vai estudar lendo a sua apostila, observando a apostila. 3 fatores fundamentais do sermão. Primeiro, leitura do texto bíblico. Tá? Existem 3 coisas que são importantes no sermão. São fatores fundamentais. Primeiro, leitura do texto bíblico. A leitura que você faz dá autoridade e legitimidade ao seu sermão. Ler com boa entonação de voz, tá? Ler com boa entonação de voz. Leia no máximo de 5 a 8 versículos, para que fique compreensivo às pessoas que vão te ouvir, tá certo? Outro fator importante, explanação. Explique o texto de uma forma mais profunda e detalhada. E aí, é aqui onde muita gente erra. Muitos pregadores erram, muitas mulheres de Deus erram aqui. Muitos homens de Deus erram aqui. Por quê? Perdão, pessoal, por quê? Ele explica o texto de forma mais profunda. Aliás, ao invés de explicar o texto de forma mais profunda e detalhada, não. Ele lê a palavra, fala 2 minutos e já começa, receba. Recebeu o quê? Que ninguém entendeu o que você está pregando ainda. Né? Irmão, levante a mão para receber. Nem começou a pregar ainda, já está recebendo. Recebeu o quê? As pessoas recebem algo de Deus quando o assunto é concluído, quando elas entendem. Puxa vida, o irmão nem terminou a mensagem. Tem 15 minutos que ele está pregando. Ele ainda está no corpo da mensagem, mas eu já entendi as lições que Deus quer me ensinar aqui. Oh, glória a Jesus, aqui eu vou dar glória a Deus. Eu vou exaltar o nome do Senhor. Eu vou engrandecer a Ele na beleza da sua santidade. Por quê? Porque o pregador está explicando profundamente, detalhadamente o texto, e eu comecei a entender qual é o norte daquele sermão, para onde está indo, né? O que aquele sermão está me ensinando. Então, gente, tem que ter a leitura da Bíblia, tem que ter a explanação, que é a explicação do texto, e depois a aplicação. Depois que você explica o texto, você vai aplicar. Onde você aplica para a sua vida
e para a vida dos outros aquilo que você está ensinando. Entendeu? O que é aplicação? É onde você aplica na sua vida e na vida dos outros, para a vida dos outros ouvintes. Né? Ou seja, cada um vai aplicar para a sua vida aquilo ali, aquelas lições. Entendeu, pessoal? Então isso é muito importante. Classificação do sermão segundo tema. Gente, preste bem atenção. Existem classificações de sermões. Os sermões elaborados, eles são voltados para essas áreas aqui, alguma dessas áreas. Ah, pastor, eu já preguei um sermão, e esse sermão, claro que esse sermão que você pregou, quem já pregou aí? Quem é que já pregou? Já pregou? Coloca assim, eu já preguei, coloca aí nas mensagens, eu já preguei, alguma vez, porque tem gente assistindo que talvez nunca pregou na vida, né? Mas se você nunca pregou, você está aprendendo agora como pregar a mensagem do Senhor. Então, o sermão que você fez, que você elaborou, escuta isso aqui agora, ó, presta atenção, peraí, ó. O sermão que você elaborou, ele está enquadrado em um desses temas aqui. Ou ele é um sermão doutrinário, ele ensina doutrinas à igreja, ou ele é um sermão evangelístico, é aquele que convence o pecador, ou ele é um sermão missionário, ele conscientiza o crente a ganhar outros para Jesus, ou ele é um sermão ético, né? E aqui trata-se de comportamento entre as pessoas, comunhão, relacionamento, tratamento, ou ele é um sermão devocional, que é aquele que tem a intenção de levar as pessoas a querer buscar um relacionamento mais íntimo com Deus, orar mais, consagrar mais, ler a Bíblia, ou ele é um sermão pastoral. O que é um sermão pastoral? É aquele sermão de consolo, de conforto. O momento difícil vai passar, você vai vencer. Esse é um sermão pastoral. Todo pastor, por mais que ele seja usado em uma ministração doutrinária, evangelística, em uma mensagem missionária, em uma mensagem ética, em uma mensagem devocional, mas todo pastor também tem que ter o sermão de consolo, de conforto, que é o sermão pastoral. Entendeu? Porque às vezes as pessoas também precisam ouvir um sermão pastoral. Né? Como escolher o texto, pastor? Como é que eu escolho o texto que eu vou pregar? Gente, escolha um texto com o qual você se identifique. Tá? Alguma coisa que você já meditou, já conhece. Por isso que é importante ler a Bíblia. Porque existe textos da Bíblia que você se identifica com ele. Isso é muito importante, tá? Ah, tá. Fechar a aba do WhatsApp que tá fazendo barulho. Espera que eu vou fechar aqui. Então, o que acontece, gente? Então escolha um texto com o qual você se identifica. Segundo, no início, evite escolher textos muito difíceis de interpretar. Tem gente, irmão, que o camarada vai pregar pela primeira vez, ou pela segunda vez, ou pela terceira vez. Ele já quer pegar um texto complexo. Ele quer pregar mensagens polêmicas, que vai trazer discussão, confusão. Não precisa disso. No início, evite escolhas de textos muito difíceis de interpretar. Dê preferência a textos mais simples. E com o tempo vá se aprofundando. Outra coisa, não se limite apenas ao Novo Testamento, como fazem alguns pregadores, alguns pastores, obreiros. Pregue o Antigo Testamento também. E varie entre os 66 livros da Bíblia. Não fica pregando só o Novo Testamento. Pregue o Velho Testamento também. Agora tem uma coisa, eu disse no primeiro dia de aula. Mesmo você pregando o Velho Testamento, dê um jeito de colocar Cristo no seu sermão. Dê um jeito de encaixar Jesus no seu sermão. Eu comecei falando de Abraão, eu comecei falando de Isaac, de Jacó, mas de alguma forma, naquele sermão, eu vou falar de Jesus. Porque isso é uma coisa muito importante no sermão. É falar de Jesus. A missão da igreja é falar de Jesus. Então não tem problema se eu estou pregando lá em 1 Samuel. Estou pregando sobre Ana. Mas em um dado momento, eu vou falar de Jesus naquele sermão.
Isso é muito importante. Outra coisa, uma vez escolhido o tema, não mude mais, a não ser que o Espírito Santo assim indique claramente. Porque, irmãos, olha, eu já vi muitos pregadores se arrebentar na pregação depois que ele inventa uma história de, na hora de pregar, dizer que o Espírito Santo mudou o sermão. Tem vezes que o Espírito Santo muda mesmo. Mas tem vezes que as pessoas fazem isso por conta própria e põe a culpa no Espírito Santo. O camarada mudou o sermão na hora de pregar. E aí vai pôr a culpa no Espírito Santo, vai dizer que foi o Espírito Santo que mandou. E aí ele se enrola todinho. Ué, mas o Espírito Santo mandou e não se responsabilizou? É porque às vezes não é nem o Espírito Santo que mandou, é ele que muda por conta própria. Por quê? O que faz um pregador mudar a mensagem por conta própria? Você quer que eu fale para você? Eu vou dizer. Sabe o que é? É a falta de preparo. O camarada, na hora dele pregar, ele não estudou nadinha do sermão que ele vai pregar. Ele está inseguro com a mensagem que ele vai pregar. Aí ele muda para aquela outra que ele já tem decorado. E ele diz que foi Deus que mandou ele mudar. Entendeu? Tem muita gente que faz isso. Claro que o Espírito Santo também pede para mudar às vezes. Mas tem muita gente que muda por conta própria e põe a culpa no Espírito Santo. E isso não pode. Outra coisa, leia o texto em várias versões bíblicas e o máximo de vezes, para poder absorver todas as lições, todas as verdades possíveis para a interpretação e aplicação. Então é importante você ler o texto, se você puder, em outras traduções também bíblicas, tá bom? O que é esboço, gente? O que é o esboço? O esboço, meus irmãos, é uma elaboração de um sermão. A elaboração de um bom sermão, que, diga-se de passagem, é uma arte em si. Esboço é um bom sermão elaborado, escrito. Tá certo? O esboço surge por meio de um estudo exegético, um estudo de entendimento e interpretação do texto também, tá? Um esboço bem ordenado e harmônico, ele ajuda o pregador a obter clareza de ideias. Então, por isso que é importante, por isso que eu dei um conselho ontem para vocês na aula, dizer para vocês o seguinte: gente, se preocupe em aprender a fazer esboço, para pregar com esboço. Por quê? Porque um esboço bem ordenado e harmônico ajuda o pregador a obter clareza de ideias. Viu, pessoal? Isso é muito importante, tá bom? Nós temos que nos preocupar com isso. Ter clareza de ideias, tá bom? Outra coisa, para fazer um esboço ordenado, devemos observar alguns princípios. Primeiro, escute bem agora, preste atenção nisso aqui, ó. Ei, preste atenção nisso aqui para você não perder essa lição aqui. Para fazer um esboço ordenado, organizado, devemos obter alguns princípios. Primeiro, ele deve corresponder ao tema. O esboço, ele tem que corresponder ao tema. Ele tem que estar relacionado, né, com o tema que você deu para aquele esboço. Ele deve também corresponder ao texto bíblico. O esboço, ele tem que estar relacionado com o texto bíblico, o texto áureo da mensagem, do sermão, tá? Porque você, para explicar aquele sermão, você usou um texto bíblico como base para você passar aquele sermão. Esse sermão tem que estar conectado com o texto que você leu. O sermão tem que estar conectado com o tema, com o texto. Ele deve ser ordenado sequencial e progressivamente, tá? Então o texto, ele não pode ter embaralhamento. Ele tem que estar ordenado de forma sequencial e progressivamente, de forma que o sermão, melhor dizendo, ele cresça, tá? Você vai crescendo durante o sermão, tá? Se aprofundando, crescendo. Isso vai trazendo emoção nos cristãos, no coração dos ouvintes, dos membros da igreja, do pecador, né? Então ele tem que ser ordenado sequencial, organizadamente,
e progressivamente. Ele deve conter uma só ideia. Viu? O sermão ele tem que conter uma só ideia. Tem gente, irmão, que ele mistura as ideias do sermão. Ele está com uma ideia, daqui a pouco ele passa para outra. E ele termina falando totalmente coisas desconectadas com aquilo que ele começou falando. Não pode. O sermão ele tem que conter uma só ideia. Né? Se a ideia aqui hoje é falar de salvação, eu tenho que falar de salvação, mesmo que eu corra na Bíblia, mesmo que eu use exemplos, testemunhos, mas eu tenho que defender aquela ideia até o final. Entendeu? Outra coisa, o sermão deve estar gramaticamente correto e coerente. Entendeu? Não coloque nada mirabolante no seu sermão. Tem gente, irmãos, que ele está pregando até bem, mas daqui a pouco ele inventa falar umas coisas mirabolantes, coisas, sabe, que não tem nexo, não tem coerência. Aí as pessoas olham e dizem, meu Deus do céu, o irmão até aqui estava bem. Sabe aqueles filmes que você está assistindo? Aí aqueles filmes assim que você diz assim, puxa vida, quer dizer, para quem gosta, né? Eu não assisto filme porque eu nem tenho tempo para isso, né? Mas antigamente eu assistia, há muitos anos atrás. Então, eu me lembro quando eu assistia uns filmes assim, às vezes tinha aqueles filmes de faroeste, não tem? Que é tudo ali, os filmes de faroeste, eles são tudo assim, mostrando que é uma coisa natural, que é a realidade, né, da vida, de quem mora no Texas, não sei o que. Aí, antigamente, às vezes tinha um filme de faroeste, daqui a pouco entrava umas magias no filme. Um raio, o camarada que até ali era um ser humano comum e não sei o que, meio doidinho e não sei o que, mas daqui a pouco ele solta um raio da mão. Irmão, eu já parava na hora de assistir um filme desse. Na hora eu parava, sabe por quê? Hoje, graças a Deus, que eu nem tenho tempo para assistir essas coisas, né? Mas antigamente, quando eu assistia, eu parava de assistir quando tinha um filme desse. Por quê? Porque começou com coisas incoerentes, com coisas mirabolantes. A mesma coisa é a pregação. Tem gente que está indo normal ali na pregação, está uma pregação com o pé no chão, está indo. Daqui a pouco ele inventa uma história, uma coisa incoerente que não tem nada a ver, coisas mirabolantes, que os outros ficam olhando assim, será que é verdade mesmo? Rapaz, não sei, viu? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. E outra coisa, nunca, assim, aqui é um exemplo, por exemplo, aqui é uma lição, aliás, nunca misture os tempos, presente, passado e futuro. Durante a sua pregação, você às vezes vai precisar mostrar coisas do presente, às vezes você vai mostrar coisas do passado, e às vezes você vai apontar para o futuro. Então tenha cuidado para nunca misturar os tempos, tá? Passado, presente e futuro, tá bom? Outra coisa, vamos agora aprender aqui como monta um sermão, tá? Você vai aprender agora como montar um sermão. Você começa por onde para montar um sermão? Pelo título. Por isso que eu falei para vocês imprimir a apostila. Porque vocês têm que ter essa apostila para depois vocês recapitular isso. Um sermão, você começa montando ele pelo título. É o menor resumo do que será dito. O título é o quê? É o menor resumo do que será dito. Gente, o título é o que chama atenção. Existem pessoas que vão se interessar pelo seu sermão por causa do título. O título que você escolheu. Entendeu? Você escolheu um título e aquele título vai chamar atenção. A pessoa não vai sair dali enquanto você não... por exemplo, se eu começo uma mensagem assim, irmãos, 4 segredos na vida de Davi que Golias não sabia. Pronto, dei um tema aqui aleatório. 4 segredos na vida de Davi que Golias não sabia. Primeiro, Golias não sabia que Davi era um homem de Deus. Então, vamos supor, estou dando uma suposição, né? Então, você viu que o tema chamou a atenção pelo seguinte, eu vou falar o primeiro segredo, as pessoas vão ficar ali esperando para ouvir o segundo segredo. Tem gente que não se interessa por uma mensagem que não tem um título. Agora você falou o título, puxa vida,
4 segredos? Ah, não, eu não vou sair daqui porque eu quero saber quais são esses 4 segredos. Entendeu? Então o título do sermão é o menor resumo do que será dito, e ele é muito importante. Não é necessário ele ser composto por palavras do texto bíblico. Pode ser palavras do pregador, mas deve ser extraída da pesquisa ou do texto que ele leu. Tá certo? Pode ser uma das últimas partes do sermão a ser elaborada. Eu não preciso começar a elaborar pelo tema. Eu deixo lá o lugarzinho do tema. Aí eu vou estudando, vou fazendo as anotações, vou montando a introdução, o assunto central, a conclusão. Aí depois agora eu vou criar um tema para esse sermão. Você tanto pode começar pelo tema, como você pode montar o sermão e depois colocar o tema. Tá certo, pessoal? Né? Outra coisa, deve ser atraente. O tema tem que ser atraente, atual e chamar a atenção. Chamar a atenção. Tá certo? Isso é muito importante. Olha, hoje eu vou pregar sobre 10 lições que nós aprendemos com a mulher do fluxo de sangue. Ó, as pessoas vão dizer, rapaz, eu quero saber que lições são essas. 10 lições, eu não vou sair daqui enquanto eu não ouvir todas elas. Porque pode servir para mim. Entendeu? Então, eu estou dando só uma suposição. O tema tem que ser atraente, tem que ser chamativo. Deve ser simples e objetivo. Tá certo? Não deve ser muito comprido. Não ultrapasse 6 palavras. Por exemplo, há um tema aqui ó, que eu coloquei como exemplo aí para vocês. Da mão que fere à sombra que cura. É um tema de uma mensagem. Da mão que fere à sombra que cura. Né? Aí eu posso começar pelo texto que está lá em Provérbios. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Né? Então, o tema pode ser uma afirmação, ou uma interrogação, ou uma exclamação. Tá bom? Mas, deixa eu beber uma água aqui, pessoal. Deixa eu beber uma água. Mas o tema é muito importante, tá bom? Olha aqui, ó. Aí depois nós vamos para a introdução. Então você já fez o tema? Já. Agora nós vamos para a introdução. A introdução é a última parte do sermão a ser elaborada. A introdução é o prenúncio do que se pretende dizer. Deve estar intimamente ligado ao pensamento central do sermão, não podendo desviar-se do texto. Por isso, irmãos, que primeiro eu sou assim, quando eu vou fazer um sermão, primeiro eu faço o esqueleto do sermão, o assunto central, tópico 1, tópico 2, tópico 3, depois eu vou criar uma introdução relacionada àquilo que eu estou falando ali. Então a introdução ela pode ser uma das últimas partes do sermão a ser elaborada. Tá certo? Agora, ela deve estar intimamente ligado ao pensamento central do sermão. Lembra que eu falei que é tema, ó, escute isso, ó, tema, introdução, assunto central. Esse assunto central, o tema precisa estar relacionado com o assunto central, a introdução precisa estar relacionada com o assunto central, não podendo desviar-se do texto. Tá certo? Os objetivos principais da introdução são conquistar a atenção do auditório. Gente, na introdução é que você chama a atenção das pessoas para aquilo que você vai ensinar. É o tema e a introdução. Então ele serve para chamar a atenção do auditório, para despertar interesse pelo tema da prédica. Uma boa introdução preparada e memorizada dá ao pregador segurança, tranquilidade, firmeza, liberdade na pregação. A introdução ela deve ser breve e não tomar muito tempo. Tem gente que toma tempo demais na introdução. Não pode, tá? Não faça promessa na introdução que você não possa cumprir. Ó, gente, eu já vi pregador que começa bem assim. Irmãos, ele lê o texto, né? Aí ele vai pregar.
Aí ele diz: irmãos, Deus me deu uma palavra para esta noite. Esta noite as cadeiras vão voar. Eita glória! Eita! Jesus vai batizar 200 com o Espírito Santo aqui. Está fazendo promessas que talvez ele não possa cumprir. Talvez não pode, porque quem batiza não é o pregador. Quem batiza é o Espírito Santo, né? Jesus batiza com o Espírito Santo. Então, não pode fazer promessas que você não possa cumprir. Irmãos, estou iniciando esse sermão que Deus me deu, mas eu quero adiantar para a igreja. Hoje a tampa da chaleira vai voar. E depois ele prega e a tampa da chaleira não voa. Então, gente, não pode prometer, ficar fazendo promessa na introdução do sermão, batismo com o Espírito Santo, curas, milagres, que a tampa da chaleira vai voar. Hoje vai descer um manto aqui nesse lugar. Aí ele prega e o manto não desce. Então não precisa fazer essas coisas. A introdução, ela também pode ser uma dramatização, uma música, uma poesia, caso seja uma ocasião especial. Você já percebeu que tem pregadores, por exemplo, tem pregadores que ele só começa a introdução dele contando uma história. Você quer ver eu citar um aqui? João Ribe Palharim. Quem já ouviu o pastor João Ribe Palharim? Toda a mensagem dele na introdução ele começa com uma história. Depois é que ele entra no texto bíblico. Ele lê o texto bíblico, aí ele conta uma história, depois ele entra no texto, na explicação do texto, que está relacionado com o texto e com a história que ele contou. Com o texto que ele leu e com a história que ele contou. Entendeu? O pastor Ricardo Goldim. Quem já ouviu o pastor Ricardo Goldim pregando? Pastor Ricardo Goldim, ele também, quando ele está pregando, ele começa sempre com uma história, a pregação dele. Então, isso é importante também, tá certo? Aí depois da introdução vem a argumentação ou desenvolvimento, que é o que eu chamo também de assunto central. Então, o sermão é tema, introdução, assunto central e conclusão. Então, essa argumentação ou desenvolvimento é o assunto central. Depois vem a conclusão, tá? O assunto central, gente, a divisão pode ser em tópicos, tá certo? A divisão em tópicos, ela evita palavras soltas e desconexas, tá? A divisão em tópicos também ajuda o pregador a não se perder. Então eu posso, por exemplo, pregar sobre 4 segredos que Davi possuía, 4 segredos de Davi para enfrentar Golias. Ou 4 segredos de Davi que Golias não sabia. Aí eu explico a introdução ali, quem era Davi e tal e coisa. Aí depois primeiro segredo, já é o tópico 1. Primeiro segredo que Davi tinha que Golias não sabia. Que Davi era um homem de Deus. Pronto. Ali já foi o primeiro tópico. Agora eu vou explicar o que é ser um homem de Deus. Por que nós devemos ser um homem de Deus? Eu não disse que Davi era um homem de Deus, não expliquei o que é ser um homem de Deus. Agora eu estou aplicando. Por que nós temos que ser um homem de Deus? Então eu estou aplicando, tá? Então aí já foi o primeiro tópico. Depois que eu apliquei, já foi o primeiro tópico. Segundo segredo que Davi possuía. Davi era um homem de guerra. A Bíblia diz que ele era um homem de guerra. E aí eu vou explicar o que é ser um homem de guerra. E depois eu vou aplicar. Todo homem de guerra pode ser isso, pode ser aquilo outro. Todo homem de guerra faz assim, 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 assim. Por que nós temos que ser homens de guerra, mulheres de guerra? Por quê? Porque assim, assim, assim. Então, a divisão em tópicos evita palavras soltas e desconexas, e a divisão em tópico ajuda o pregador a não se perder. A argumentação é o corpo do sermão, é o meio do sermão, é a parte dividida em pontos e até subpontos. Tá? Você pode também, depois do tópico, naquele tópico você criar mais 3 subtópicos. Aí você põe outro tópico. Aí mais 3 subtópicos,
que são lições que você vai ensinar. Aí depois o terceiro tópico, depois tem mais 3 pontinhos, 3 subtópicos. E depois o último tópico. E mais 3 subtópicos para encerrar aquilo ali. Aí eu entro para a conclusão. Entendeu? Então, a argumentação é o corpo do sermão e a parte dividida em pontos pode ser também dividida em tópicos e em subtópicos. É desenvolvida à medida que analisamos o texto bíblico. É conforme eu vou analisando que eu vou desenvolvendo. O desenvolvimento do sermão precisa conter explicação, ilustração e aplicação. Então, gente, no desenvolvimento do sermão, presta atenção, tem que ter explicação, aí eu posso acrescentar uma ilustração, um testemunho. Isso é a cereja do bolo, tá? A cereja do bolo na pregação é um testemunho ou uma ilustração. E aí depois eu vou aplicar, trazer para os dias de hoje e dizer por que eu preciso daquilo ali. Entendeu? Há textos bíblicos que já sugerem divisões. Nenhum tópico pode conter mais do que uma ideia. Observe essas lições aqui. Primeiro, há textos bíblicos que já sugerem divisões. Tem texto que já vem dividido ali, né? Nenhum tópico pode conter mais do que uma ideia. Isso aí eu já falei para vocês. Tópicos podem gerar subtópicos para reforçar ideias. Então, se eu tenho um tópico, né? Primeiro segredo da vida de Davi, isso é um tópico. Eu posso gerar mais 2 ou 3 subtópicos, que são linhas abaixo daquele tópico, que isso pode ajudar a conter, né, reforçar, melhor dizendo, a ideia, entendeu? Subtópicos devem explicar tópicos. Agora, esses subtópicos que eu fiz embaixo do tópico, ele tem que explicar aquele tópico. Ele tem que ajudar a concluir o ensino daquele tópico. Entendeu, gente? O conjunto de tópicos e subtópicos deve complementar o assunto do tema. O conteúdo de um tópico não deve ser exageradamente maior do que o outro, né? Então tem tópico que o camarada fica 20 minutos para explicar. Tem outro que ele explica em 5 minutos. Não, você tem que balancear. Tópico 1, tópico 2, tópico 3, você tem que gastar mais ou menos os mesmos tempos em um e no outro. Eu não posso ter um tópico que dura meia hora e o outro que dura 5 minutos. Está desproporcional. Tá certo? Então tem que observar isso também, tá bom, pessoal? E aí depois vem a conclusão. A bateria vai desligar aqui, ó. A bateria rápido. Aí depois vem a conclusão. A bateria está acabando. Pega aqui, gente, rápido. Pera aí só um minutinho, pessoal, que eu esqueci de ligar o carregador do coisa. Ele vai desligar. Não, aí não carrega. Agora carregou. Obrigado. Perdão, pessoal, viu? Então, gente, voltando aqui, ó. O sermão tem tema, introdução, assunto central, que são os tópicos, e cada tópico tem os subtópicos, que são as linhas embaixo de cada tópico. Depois vem a conclusão. A conclusão é o encerramento da pregação ou o desfecho final da pregação. Ela deve ser breve e objetiva, assim como a introdução. Então, na conclusão, ela pode ser feita um resumo dos tópicos tratados. Ela pode ser feita com alguma interrogação, deixando uma pergunta para as pessoas. Ela pode ser feita com uma música. Ela pode ser feita junto com um apelo, né? Mas o fato é que a conclusão é o quê? É o que eu aprendi daquele sermão. Isso é a conclusão. Eu vou fechar dizendo para vocês, fazendo um resumo do que foi estudado, do que foi pregado, mas o que eu aprendi com aquele sermão. O que é que eu tenho que levar para casa daquele sermão? E isso é a conclusão de um sermão. Tá certo? E aí no apelo você pode fazer apelo sem apelar. O apelo você faz para as pessoas se converter a Cristo, mas também não precisa implorar para ninguém. Você faz o apelo e pode insistir pode.
Porque a Bíblia insiste. Apocalipse capítulo 22, versículo 15. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E tome de graça da água da vida. Então ali a Bíblia está insistindo. Mas você pode insistir, mas não apelar. Apelar, ficar ameaçando as pessoas. Isso é uma apelação. Irmão, aceita logo e se você morrer hoje. Irmão, olha quando você sair aí, se o carro te atropelar. Não precisa disso. Quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então você pode fazer o apelo sem apelar. Tá certo? Aqui eu tenho um exemplo. Eu deixei na apostila de vocês aí um exemplo de sermão. Tema ou título, qual é? O poder da fé. Então olha aí na apostila de vocês que eu estou apresentando aqui no slide também. Ó, esse aqui é um exemplo de um sermão, gente. Preste atenção. Por isso que eu falei para vocês imprimir a apostila. Olha aí como você precisa disso aqui. Isso aqui é um exemplo de um sermão. Então, tema ou título. Qual é o tema desse sermão? O poder da fé. Ali está o texto bíblico que eu vou usar. É assim que monta um sermão. É nessa organização aqui. Primeiro, o tema. Segundo, o texto bíblico. Terceiro, a introdução. Já que eu vou falar sobre o poder da fé. E aí eu explico um pouco o significado da fé. Fiz essa introdução, agora eu vou para o assunto central. Qual é o assunto central? A argumentação ou desenvolvimento. Então vamos lá. Ponto 1. Primeiro ponto. Aí eu vou falar sobre a fé de Abraão. Quais são os subtópicos desse primeiro ponto, desse primeiro tópico? Quais são os subtópicos dele? Sua fé demonstra renúncia. Segundo subtópico, sua fé crê no impossível, ou seja, na ressurreição dos mortos. Aí eu explico sobre esse texto bíblico, sobre a história de Abraão, um homem de fé, por que ele é o nosso pai na fé, e tal, e coisa, né? Aí depois eu vou para o segundo ponto, que é o segundo tópico. Qual que é o segundo tópico? A fé da mulher do fluxo de sangue. Aí eu vou falar sobre o primeiro subtópico, sua fé demonstra ação. Essa mulher foi tocar nas orlas do mestre. Então sua fé demonstra ação. Segundo subtópico, sua fé vence os obstáculos. Ou seja, ela venceu toda aquela multidão para tocar em Jesus. Olha aí o segundo subtópico. Aí depois eu venho à conclusão. A conclusão. O que eu tenho na conclusão? É necessário que os que de Deus se aproximem creiam. Ó, eu estou trazendo uma conclusão, como é que se diz assim? Aplicando. Nós precisamos crer. É necessário que os que se aproximam de Deus creiam nele, creiam na sua palavra, creiam em Jesus, seu Filho, creia que o Espírito Santo é real, que o Espírito Santo está em nós, está conosco. Entendeu? Aí depois vem o apelo. Convidar os ouvintes a abandonar a incredulidade e crer em Jesus. É o apelo final. Você pode fazer isso. Você pode viver essa transformação. Entendeu? O apelo final. Então, gente, tá aqui, ó. Ponto 1, texto ou título. Ponto 2, perdão, gente. Ponto 1, tema ou título. Ponto 2, texto bíblico. Ponto 3, introdução. Ponto 4, argumentação ou desenvolvimento. Ou assunto central. Eu chamo de assunto central também. Parágrafo 5º, conclusão. E o parágrafo 6º, o apelo. Tá certo? Então, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 e ponto 6. São 6 pontos nesse sermão. Primeiro ponto, tema ou título. Segundo ponto, texto bíblico. Terceiro ponto, introdução. Quarto ponto, assunto central. Quinto ponto, conclusão. Sexto ponto, apelo. Entendeu? Essa é a forma correta de montar um sermão organizado. Irmão, faça uma experiência.
estude essa semana uma mensagem, monta desse jeito que está na sua apostila, desse jeito aí. Não essa mensagem, uma outra. E aí, domingo, você prega essa mensagem na sua igreja. Você que é pastor, ou você que tem um convite para pregar em algum lugar, pregue essa mensagem, estude ela bem e pregue. Você vai ver como as pessoas vão reagir diante de uma mensagem que dá para entender, uma mensagem organizada. Entendeu, pessoal? Amanhã eu vou falar sobre a classificação dos sermões, tá bom? Vou deixar para amanhã. Amanhã, eu me lembre aí, anote aí que eu parei no slide 57. Amanhã eu tenho que continuar do 57 em diante. Então amanhã eu vou falar sobre a classificação de sermões, tá bom? Amanhã eu vou falar também, pessoal, aliás, deixa eu falar sobre a classificação de sermão hoje, que é a última página do slide de hoje. Deixa eu falar, me dê mais 5 minutos aí. Classificação de sermões. As obras homiléticas diferenciam 3 tipos de sermão. O sermão temático. O que é o sermão temático? Que também é chamado de sermão, de sermão tópico. É o sermão cujos argumentos resultam do tema. Por isso que ele chama sermão temático. Porque os argumentos partem do tema do sermão. Mas existe uma outra classificação de sermão, que é o sermão textual, cujos argumentos são tirados do texto. Tem argumento que você tira do tema. Por exemplo, 4 segredos na vida de Davi. Eu estou tirando os argumentos do tema. Esse é um sermão temático. Segredo 1, segredo 2, segredo 3. Eu estou tirando do tema. Mas existe sermão textual, que você tira os argumentos do texto bíblico. E existe o sermão expositivo, cujo argumento gira em torno de exposição exegética completa do trecho bíblico em pauta. Então esse é um sermão expositivo, onde nós vamos detalhar aquele texto bíblico, fazer uma exegese do texto bíblico. Né? Eu pego, por exemplo, Mateus 28, e o versículo 18, 19 e 20, ide por todo mundo, pregai o evangelho, ide por todo mundo e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aí eu pego esse texto, eu vou esmiuçar palavra por palavra, eu vou mostrar o que é no original da Bíblia. Esse é um sermão expositivo. É um sermão cujo argumento gira em torno da exposição exegética completa do trecho bíblico em pauta. Então existem 3 tipos de sermão. Aprenda isso aqui. Classificação de sermões. 3 classificações. Primeiro, sermão temático. É aquele sermão que ele é tirado, os assuntos dele é tirado do tema que você escolheu. O sermão textual, cujos argumentos são tirados do texto bíblico, por isso que já chama textual. O expositivo, que é aquele que você pega um trecho da Bíblia e esmiuça aquele texto, mostrando o significado de cada palavra. Né? Ide por todo mundo. O que Jesus está querendo dizer com esse ide? O que significa ide? O que significa ide no nosso dicionário? No nosso dicionário brasileiro. Então eu estou esmiuçando o texto. Esse é um sermão expositivo. O sermão temático gira em torno de um tema. O textual em torno de um texto. E o expositivo em torno de um assunto. Entendeu? De um assunto. Então, aquele assunto, eu vou falar sobre aquele assunto, sobre ir por todo mundo, sobre pregar o evangelho a toda criatura, né? A obra da evangelização, o assunto central desse texto de Mateus 28, 18, é Jesus comissionando seus discípulos, é o serviço da igreja, a obra da evangelização. Entendeu, pessoal? Então isso é muito importante.